tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Rosário, professor de História, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto, tá? O assunto de hoje é Primeira República, que vai acontecer em 1889 até 1830, tá bom? E a gente vai dizer um momento específico da República, da Primeira República, que vai ser a República Oligárquica. Antes da República Oligárquica, tem a República das Espadas. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar sobre a República Oligárquica, que vai ser de 1894 a 1930. Então, é um período marcado pela hegemonia das elites oligárquicas na vida política, econômica e social. E o que é hegemonia? Vamos pensar no domínio. Qual é a estrutura política e econômica desse período, né? É baseado no coronelismo, tá? É o elemento-chave da política brasileira nesse período. Um fenômeno político brasileiro que se baseia no poder dos coronéis, tá? Quem é o coronel? É o chefe político local. Ele vai ter uma influência econômica e social naquela região. Então, a construção de uma ampla rede de alianças e trocas de favores vai ser essencial para esse coronel se manter no poder. E qual é a base desse poder nessa localidade? Primeiro, fraude. Fraude nas eleições tem sempre que está falando de um processo republicano, então tem eleições, tá bom? Eleições vão ser fraudulentas, vai ser o uso da violência para coagir que aquele grupo social se mantenha no poder. O clientelismo, mas o clientelismo é uma troca de favores. A gente vai falar mais sobre isso em outro momento. Voto de cabresto, né? Ou seja, os meus funcionários, as pessoas que estão sob meu poder, vai votar quem eu quiser que vote. Então, assim, o voto de cabresto era também uma forma violenta de manter aí aquelas mesmas pessoas no poder, tá? E a ocupação de cargos chaves de pessoas ligadas a esse coronel, o coronelismo, é a base política dos estados, ou a política dos governadores e do poder das oligarquias brasileiras. Então, todos os estados do Brasil vão funcionar a partir do coronelismo. E a gente vai dar destaque aí numa alternância de poder que a gente vai chamar de café com leite, tá? Que é a alternância entre São Paulo e Minas Gerais, tá bom? São Paulo com a sua produção de café e Minas Gerais com a sua produção de leite. Por isso esse nome, café com leite, tá bom? E vai ter uma coisa chamada Funding Loan, uma tentativa de reorganização da economia nacional e de combate à inflação. E vai ter também o Convênio de Taubaté, de 1906, valorizando aí a política do café. Olha, gente, vale a pena pesquisar para vocês se aprofundarem um pouquinho mais. Lembrando que eu estou falando aqui é um resumo, tá bom? E os aspectos econômicos e sociais desse período. O café segue sendo o principal produto agroexportador brasileiro, sendo base da economia nacional. Lembrando que a gente vem de um processo colonial, passou por um processo de independência que não vai alterar as estruturas do ponto de vista colonial. Então, até chegar à República, o Brasil vai continuar sendo um país agrário e exportador, tendo, né, descendente dos colonizadores ainda no poder. Claro que existiam outros gêneros alimentícios, outros gêneros de produção do Brasil e outras atividades, mas a principal aí nesse período vai ser o café. Mas existe aí o borracha, o cacau, o tabaco, a cana-de-açúcar. Lembrando lá que esses produtos eram vendidos principalmente para a Inglaterra, onde está tendo o seu processo de revolução industrial. Então, se precisa de energia, então põe açúcar, põe café, precisa lá no final do trabalho um relaxamento. Então, coloca o tabaco. Então, esses produtos são extremamente importantes para o processo que está acontecendo na Europa, o processo de revolução industrial. Então, a gente está sendo aí produtor de matérias-primas para esse processo de revolução industrial que está acontecendo na Europa, principalmente na Inglaterra, que é o principal aliado de Portugal e que vai ser um dos principais aliados do Brasil também no processo aí de independência. Até mesmo quando chega a República, a Inglaterra vai ser um fator importante para o Brasil. Vai ter também aqui um processo de industrialização, com capitais aí oriundo do café. Mas, bem pequeno, tá? Não vai chegar aí a ser uma parte significativa da produção de riqueza do Brasil. Os bens que eram produzidos por essa pequena industrialização vai ser bens de consumos não duráveis, como, por exemplo, roupas, calçados, alimentos, coisas que não impedia de que a industrialização lá da Europa pudesse vender os seus produtos aqui no Brasil, que era o principal interesse, né, dos europeus em não fazer com que a industrialização ganhasse um boom, ganhasse uma força muito grande aqui no Brasil. Mesmo assim, isso causou uma substituição de importações, ou seja, teve aí um melhoramento da riqueza do Brasil, uma autonomia mais voltada aí à nossa produção nacional de produto. Vai ter aí um impulso nos anos de 1910, essa indústria
principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer de 1914 a 1918. Então, enquanto a Europa estava desarticulada no seu processo de industrialização, sua indústria estava parada por conta da Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial, o Brasil teve aí uma oportunidade de se desenvolver um pouco mais nesse respeito, principalmente para fornecer produtos lá para a Europa nesse processo de guerra. Claro, o Brasil aí teve, né, os seus aliados, onde ele conseguiu produzir produtos para poder entrar na guerra como fornecedor. Esse período aí vai ter a concentração fundiária vindo aí desde lá do processo colonial, né? Vai passar pelo processo imperial e quando chega na República, essa dificuldade de acesso à terra vai ser ainda uma questão muito grande, uma concentração fundiária, principalmente na mão de quem? Lá, fruto dos colonizadores de origem europeia, principalmente portugueses, vão ainda ter posse dessas terras, da maior parte das terras do Brasil. E vai ter a herança da escravidão nesse período, a existência principalmente do racismo, vai ter dificuldade de inserção social das pessoas que conviveram com a escravidão, né, sentindo a escravidão na pele, ou pessoas que veio aí de herdeiros, né, desse processo histórico da escravidão. Bom, então a população negra ela vai ter muita dificuldade de ter acesso a coisas básicas da sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito a direitos. Então, muitas das vezes, pegar um europeu para uma função específica das indústrias, por exemplo, era muito mais interessante para os donos dos capitais do que usar a mão de obra brasileira, principalmente se ela for de uma população negra. Outro fator importante para a gente entender esse processo, né, o processo da Primeira República, vai ser as expressões artísticas e da cultura popular brasileira. Vai ter destaque nesse período do samba, o carnaval, a capoeira, festas, mas também vai ter uma perseguição e repressão dessas manifestações culturais popular, ou seja, ligado à camada mais pobre, a população negra. Então, a população branca, a elite econômica vai perseguir essas expressões culturais porque a referência é o quê? Referência é europeia, é a cultura europeia. Então se tenta inserir a cultura europeia aqui também. Além disso, né, tem aí o processo do modernismo, uma busca de uma identidade nacional, um rompimento com a arte acadêmica e uma aproximação dos elementos artísticos da cultura popular, tá bom? Isso vai dar fruto a antropofagia cultural. O que é a antropofagia? Uma autoalimentação. Essa autoalimentação do quê? Agora as produções artísticas dos modernistas vão ser de base nacional. O que tem aqui dentro que a gente pode usar e pode ser arte? Essa foi a proposta. E aí o símbolo principal da Semana de Arte Moderna que vale pesquisar, que aconteceu aí em 1922. Olha, resumo feito, resumo geral. Até mais, não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @Prof. Thiago Rosário no Instagram. E de lá a gente tem acesso às outras redes. Até mais!